galera, Pastor Felipe Santos passando aqui para mais um vídeo. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial no meu ministério, na minha vida, na minha caminhada cristã. É um prazer ter você aqui comigo. Que isso? É o meu xará, Felipe, mas esse aqui é o Felipe Castro. É isso aí. E eu estou aqui para poder fazer uma entrevista com ele. A minha intenção é fazer entrevistas com pessoas que são importantes para mim na minha caminhada e que fazem um trabalho relevante, né? Eu não vou trazer fuleiragem aqui não, o pessoal já me conhece, já sabe, não vou trazer fuleiragem, né? Mas eu vou deixar para você se apresentar. Fala aí pro pessoal do meu canal aí, já faz seu jabá também. Não, beleza. Galera, prazer enorme poder estar aqui no estúdio, né? Esse estúdio, pô, parabéns, muito legal. E também no canal do grande amigo e pastor Felipe Santos. Poxa, que prazer, rapaz. Você falou que não vai chamar qualquer um, poxa, eu até me senti agora. É isso aí, pô. Mas enfim, para vocês que não me conhecem, eu sou o Felipe Castro. Tenho uma longa caminhada aí na vida cristã e na área da música, que eu me identifico muito. Tenho 30 anos, tenho um canal também espero que o pastor Felipe aí depois coloque o link aí embaixo para estar me dando aquela moral. Tem um canal também com músicas covers muito legais, então você pode dar o play na playlist lá e curtir enquanto estiver ali limpando a casa, viajando, tá tudo ali bem organizadinho. E como eu disse para vocês, eu atuo no meio músicas cristãs, gospel, e curto muito, né, pastor? Poder estar nesse meio, que foi onde que eu passei a vida inteira. Dentro ali, né, fazendo parte disso. Também sou casado, faz 2 anos já. Vou mandar um beijo aí pra minha esposa. Com certeza vai estar vendo daqui a pouco. E eu não tenho muita coisa assim pra falar, a gente vai passar aqui algumas perguntas. Isso. Né? Então tô aí pronto pra responder. Vem pergunta polêmica aí não, né? Senão vai me enrolar aqui. O pessoal do canal me conhece justamente por perguntas polêmicas. Pode ter certeza que vem pergunta polêmica aí. Galera, só que antes, só pra vocês entenderem, né, como é a primeira entrevista que eu tô fazendo no canal, a minha intenção é ser bem breve. Eu quero que vocês conheçam pessoas influentes, pessoas realmente relevantes, né, aqui da minha região. E quem sabe, né, através aí dos contatos, o Felipe Castro vai estar rodando aí a nossa região toda, o Brasil, o Marte é o limite. Mas vamos lá, você faltou falar de qual igreja você é hoje. Ah, é verdade, eu sou da primeira igreja batista em Barra Mansa, ela fica ali na subida da UBM, que a galera aqui da região vai saber. Se não souber também, pessoal de, sei lá, se em nome de Jesus que esse vídeo chegue aí pro Brasil, pro mundo inteiro, tem um canal também lá aí no YouTube onde é postado toda quinta e domingo por causa da pandemia. Tá fazendo um trabalho muito interessante, pregações muito abençoadas. Então você pode seguir aí, Primeira Igreja Batista de Barra Mansa, coloca no YouTube aí, vocês vão estar acompanhando tudo que tá rolando lá. É verdade, isso daí eu não posso dizer. Lá o padrão é de fato de primeira, né? Eu vou fazer um meme assim, badunts. Não. Mas vamos lá, então vamos para a primeira pergunta, né? Você que é músico, você que de repente está querendo ingressar na música cristã, fazer disso de repente o seu ministério, né? A pergunta que eu tenho para você é: quando você entendeu sua vocação, né? Quando você entendeu o seu chamado? Porque eu acho que é muito fácil o cara virar e falar assim, fácil vocês sabem, né? Me conhecem, mas eu digo assim, eu quero ser pastor, eu quero ser missionário, mas eu quero ser músico. Poxa vida. Cristão, né? Vamos lá, como é que é? Então, isso aí eu preciso voltar bastante aqui na minha essência, que eu vim de um lar que não foi cristão, não era cristão. Aí meus pais foram convidados a ir para a igreja, aí consequentemente também fui, e lá eu me identifiquei bastante com o grupo de louvor. Eu me senti no meu coração assim o desejo de poder estar ali. Aí com 11 anos, se eu não me engano, com 11 anos eu ganhei meu primeiro violão.
E comecei a tocar na igreja, onde que eu me sentia muito bem fazendo isso. Aí, ali por volta dos meus 15, 16 anos, 17 anos, o pessoal da igreja, do grupo de louvor mesmo, meus amigos assim, resolvemos fazer uma banda, que no passado era a banda ABBA, que creio que você conhece bastante, e ficamos aí nessa trajetória aí por longos 9 anos, se não me engano 8 ou 9 anos de banda, ao qual nós fizemos ali o CD, tivemos bastante trabalho aqui na região e fora também, ganhando alguns festivais e tudo mais. Mas enfim, respondendo a sua pergunta, eu senti mesmo o desejo assim no meu coração quando eu estava ali no banco da igreja e via todo domingo o pessoal tocando. Eu falei, rapaz, é aquilo que eu quero pra mim. Você então, por mais que você sinta que foi chamado por Deus para fazer isso, você crê que foi uma decisão sua também? Sim. Foi em acordo com Deus? Sim, exatamente. Então você trouxe a parte racional e a parte espiritual. Foi uma decisão tomada em conjunto? Sim, eu sempre coloco, no começo ainda, essa decisão, como você mencionou, foi, pra mim, no começo eu sinto que foi mais racional, porque eu ainda não tinha o conhecimento da palavra de Deus, porque foi muito no começo, quando eu estava na trajetória ali cristã, não era batizado ainda, e na igreja lá eles não davam oportunidade para tocar quem não fosse batizado, então eu tinha que ser batizado. Aí realmente eu senti esse desejo no meu coração, e através da música, eu posso dizer para você, através da música que hoje eu posso estar aqui, porque foi uma coisa que me empurrou pra caramba, tá com esse desejo no meu coração, mas não tirando também a ideia de que o Espírito Santo estava falando comigo ali naquele momento, mesmo eu não tendo esse conhecimento. Sim. Então você pode afirmar pra gente então que um dos meios maiores de evangelismo para que você se convertesse foi a música? Foi a música. No meu caso foi a música, claramente. Olha só, pessoal, que interessante, né? É o que às vezes a gente fala. A pregação ela é muito importante. A pregação ela é de suma importância, mas tem pastores que às vezes falam assim, agora vamos para o momento mais importante do culto, a pregação. É lógico, gente, que é o momento importante, mas desde o momento que você acorda, que você está prestando o seu culto, tudo é importante. E no culto coletivo, o louvor é muito importante. Eu costumo dizer que os músicos, eles ministram para o pastor. Tem noção? O pastor vai lá e prega, todo mundo fica em silêncio, ou deveria ficar, né, prestando atenção, mas enquanto os músicos estão lá louvando e adorando, os pastores estão, entre aspas, em silêncio. Então eu acho muito interessante a parte da música na evangelização. Eu, por exemplo, antes de ser cristão, muito antes, eu conheci a Oficina G3. Olha só que legal. Entendeu? Foi o primeiro CD que eu ouvi, foi o CD Humanos. Eu falei, caramba, que som pesado para uma banda gospel, né? É verdade. E foi assim que eu conheci, na verdade, o Felipe Castro, né? Ele tinha a banda, na época ele pertencia da banda ABBA, e eles tocavam ali Oficina G3 e tal. Eu já participei de festival contra a banda deles, era difícil ganhar deles. Na verdade era difícil, não, era impossível, porque a minha banda nunca ganhou da sua. Deve ser por isso que eu desisti e fui para o Ministério Pastoral. Mas vamos lá, né? Vamos para a próxima pergunta. Quem é a sua referência, né? No caso de ministério, banda, cantor? Tem alguém assim, ou mais de uma pessoa que você fala assim, olha, eu queria ser igual, então assim, olha, eu vou pegar coisas boas que ele faz, que essa banda faz, vou trazer, eles me abençoam. Sim, sim. Como eu disse pra vocês aí, a gente começou ali bem novo na época também de Oficina G3. Todo mundo motivado, né? Que gostei muito. No começo eu ganhei violão, igual eu contei. Porém, depois eu ganhei uma guitarra e fui motivado. Igor? Daí... minha primeira guitarra estava guardada, Igor também. Pô, tá vendo? Quem nunca? Era a faixa de que a gente podia pagar. Hoje a Igor tá gourmet. Não, hoje a Igor tá cara, meu irmão. Hoje tá, você compra o violão da Igor aí, rapaz, meu Deus do céu. Mas enfim, você me fez a pergunta no caso, na parte cristã, né? Então, eu me motivei muito na época ali do PG, que eu comecei a cantar na banda. Eu gostava muito dos agudos do PG e tudo mais.
Hoje eu posso te falar que a minha referência mudou bastante, porque hoje, poxa, eu vou comentar com um cara aqui que é indiscutível, né? Todo mundo vai estar falando, mas o Mauro Henrique, que eu vou estar postando no meu canal lá depois também, um react de umas músicas dele. Guilherme de Sá, Rosa de Saron, que hoje não é mais Rosa de Saron, só Guilherme de Sá. E teve outros também, se você me permite mencionar, mais na parte musical secular, porque no começo, para eu começar a ter referência, porque música eu não acho que por você só ser da igreja, você deve se fechar nesse mundo de igreja, porque a música é um mundo muito amplo, então você deve aprender a lidar ali, a conhecer outros estilos fora também. Então eu busquei isso, para eu ter um registro meu, Felipe Castro. Eu, no caso, bem no começo eu gostava de Red Hot Chili Peppers, eu ainda gosto bastante, Guns N' Roses, Aerosmith, sabe? Agora mais, vamos voltar aqui para a parte nacional. Capital Inicial, Legião Urbana, Charlie Brown Jr., são músicas ali que além de bandas boas, são ótimos músicos, a gente não pode deixar de falar isso. Então eu me juntei um grande número de referências para eu poder chegar aqui onde que eu tô, mas vocal, assim, um artista que atualmente eu acho mais completo é o Mauro Henrique, não tem o que discutir sobre isso. Eu até no meu vídeo sobre a Oficina G3, né, o novo vocalista, você que ainda não viu vai estar aparecendo no card aí, mas é o seguinte, eu sempre gostei muito do PG, foi como eu falei, foi a primeira coisa que eu ouvi da Oficina foi o CD Humanos, né? Não tem como descartar, não tem como dizer que o Mauro não é um vocalista muito mais completo. Sim. Mas eu particularmente eu prefiro a voz do Guilherme de Sá. Sim. Apesar do Mauro Henrique ser mais versátil, eu prefiro a voz do Guilherme de Sá. Mas pro Oficina, os haters vão me matar, mas pro Oficina eu prefiro o PG. O PG pra mim é roqueirão, entendeu? Acho que tem mais a ver com a Oficina. O Oficina G3, quando ficou com o Mauro, virou outra banda, cara. Sim. É um som gringo, muito bom, muito pesado, mas perdeu um pouco daquela raiz que veio lá de trás, desde o Manga, entendeu? E eu curto, pô, CD Indiferença pra mim é um dos melhores, né? E tal, se não o melhor CD da Oficina pra mim. Lembrando, é minha opinião, você pode me xingar à vontade, é o que eu prefiro. Mas eu curto muito essa fase. Mas como você falou uma coisa interessante, né? Você citou bandas seculares. Sim. E eu, por muito tempo, a minha maior influência era Iron Maiden. Olha. Eu sempre gostei de heavy metal, eu tive banda cover do Iron Maiden. Minhas bandas, né? Eu tive banda que tinha 3 guitarristas por causa do Iron Maiden. Quando eu comecei a tocar na igreja, era rock pesado. E as minhas principais músicas, assim, de minha autoria, é tudo power chord com cavalgada por causa do Iron. Lógico, influências, né? Red Hot Chili Peppers. Eu acho isso interessante. Porque uma coisa que eu queria que o pessoal prestasse atenção é o seguinte: não pode ouvir música secular. Ainda tem gente que pensa isso, né? Exatamente. Mas o filme secular pode. Ouvir uma rádio secular pode. Eu vou comprar um produto que não é cristão, pode. Mas a música não pode. Então a gente tem que saber muito bem discernir. Isso, né? O próprio Legião Urbana tem músicas muito boas e tem músicas que não se deve ouvir. Eu acho que nós temos que ter esse senso crítico. Exatamente. Inclusive, né, permita-me, a entrevista é com você, mas uma coisa que eu preciso dizer é que, da mesma forma que existem bandas cristãs, ou melhor, bandas gospel, que tocam músicas que não são cristãs. É verdade. Tem heresia ali. Então a gente tem que saber mesclar isso. Muito legal você ter todo esse... pegou várias bandas para servirem como referência para você. Exatamente. Pra você saber como se comportar no palco, para você saber que tipo de som usar, bem legal mesmo. Mas vamos passar para a próxima, para não ficar muito extenso a entrevista, eu quero ser mais objetivo. Quais são as maiores dificuldades para um cantor cristão viver do ministério? Essa é uma pergunta bem específica, né? Porque eu vou dar um exemplo, como eu já vivi com banda há muito tempo, foram, como eu disse para vocês aí, 8 ou 9 anos de banda. E eu vou te falar que ainda o pessoal, não quero generalizar assim, mas eu vou falar assim em alguns fatos que aconteceram comigo.
o pessoal pensa que realmente, é porque é coisa da igreja, a gente não deve ter vamos falar, cobrar, entre aspas, não cobrar, né? A gente fala oferta, né? Sim. Mas vou colocar aqui situações. Quando a gente vai tocar numa igreja, você sabe como que é. A gente gasta com estúdio, a gente tem horas e horas de estudo da música, a gente tem muito tempo gasto nisso. E outra, a gente tem que levar os nossos instrumentos. Então a gente gasta gasolina, a gente gasta uma série de coisas. E a gente vai na igreja e muitas vezes a gente não é valorizado sobre isso. Eu não estou falando que poxa, eles tinham que tratar a gente como rei. Não, mas o pessoal tem que saber que a gente também tem um gasto sobre isso, sabe? A gente tem um tempo ali que a gente gasta somente para isso. É pro reino, com certeza é pro reino. Mas ainda na cabeça de muitos cristãos, a gente deve fazer na graça. A gente fala na graça, né? A gente deve fazer de coração aberto. E isso dificulta. Por exemplo, se a banda não tivesse um trabalho por fora, a gente não conseguiria viver da música. Porque se a gente dependesse de igreja para sustentar a gente no ministério, não daria. Uhum. Então é muito difícil mesmo, a não ser que tem casos, claro, casos que a pessoa é descoberta, há um empresário que confia naquela banda e leva eles para cima, mas são casos raros. Mas eu ainda acho muito limitado por conta disso, que é um apelo para as igrejas também, quando convidar uma banda, quando convidar uma pessoa, valoriza, dá uma oferta de amor, porque é muito... Se você quer ver um negócio de qualidade, então realmente tem que investir, não tem como. Eu acho legal, eu me lembro de uma situação, eu não vou citar o nome da igreja, mas eu fui líder de jovens por muito tempo, né, numa igreja. E quando você vai entrando assim, mais para a liderança, você vai vendo como que as coisas funcionam. Na verdade é que muitas igrejas não têm condição financeira, isso é fato, a gente sabe. Mas assim, não tem condição financeira, mas quer fazer um negócio de excelência. Né? Então conta com ofertas da igreja, dos irmãos e tudo mais. Quando eu passei a ser líder de jovens e líder de louvor, e já tinha banda, então eu sabia como é que funcionava. E uma coisa interessante é que quando eu era chamado para pregar, eu recebia oferta. Quando eu era chamado para tocar, eu não recebia oferta. Então ainda isso na cabeça deles ainda, né? Eu ficava nisso. Aí eu percebi o seguinte, quando me chamava para pregar, eu recebia oferta. Quando me chamava para pregar e cantar, eu não recebia oferta. Olha, que isso? Foi por isso que eu virei pastor, gente. Brincadeira. Mas aí eu comecei a pensar o seguinte, vamos fazer diferente na minha igreja. Se eu quero que algo mude, eu tenho que começar por mim. Sim. E aí o que eu fiz? Fiz a proposta para a igreja, e a igreja prontamente não aceitou. E aí o que a gente fez? Para que a gente não convidasse o pessoal ficasse também a ver navios, nós começamos a conversar com os próprios jovens para poder então preparar um café. Aí tinha um bolo, guaraná. Você já deve ter comido bolo lá da minha igreja, claro, lá na época. Claro. E assim, então são coisas, exatamente, são coisas simples que, poxa, às vezes a igreja, por exemplo, a gente que é músico chega mais cedo. Então, às vezes o culto é estendido até mais tarde. A gente fica ali, por exemplo, de 5 horas da noite até a hora que a gente vai chegar em casa, 10h30 da noite, 11 horas, com fome. Como que você quer uma coisa de excelência, sendo que você não investe num café, por exemplo, que é uma coisa simples de se fazer, entendeu? Não, e fora que tem o catadão, né? Nem dá pra você tocar e ir embora, porque senão a igreja acha que você tá fazendo pouco caso. E tem no final do culto, geralmente a gente faz aquele catadão, que é o quê? Pega um músico de cada banda para tocar uma música específica. Então não dá nem para ir embora, para poder fazer um lanche lá fora. Então eu acho bem interessante isso, porque me fez lembrar do pastor Neil Barreto, quando ele estava falando sobre a estrela gospel, e ele disse o seguinte, mas quem nasceu primeiro, a estrela gospel ou o fã gospel? Porque a gente às vezes valoriza muito uma banda de fora, porque o som deles pode ser muito bom mesmo, mas as outras bandas às vezes não crescem porque a gente não incentiva, né? E às vezes eu sei porque eu passei por isso. Eu sei como é difícil você gravar, né, um CD, você
hoje com as mídias digitais, né? Você não tem um lucro, vamos dizer assim, muito bom. Você, às vezes, na verdade, você paga para trabalhar. Nossa, justamente. É bom você estar conversando sobre isso porque já teve no meio, então você tem autoridade para falar sobre, né? Não, e a gente sabe que é difícil, e viver em conjunto, né, com a banda, sem saia, gera atrito. Aí você às vezes chega lá e não tem nada nem para comer, não te oferecem nem uma água. Exatamente. Né? Mas vamos lá, vamos partir para a próxima, que a gente já está caminhando para o final, mas tem uma pergunta aqui que eu queria fazer. O worship é o novo estilo popular gospel? Você acha que o worship veio para ficar? Eu tenho uma história até legal para te falar, que eu sempre fui um cara muito preconceituoso com o worship. Por quê? Vou explicar bem simples para vocês. Porque o worship veio com a ideia do seguinte: música simples, às vezes com somente uma estrofe onde repete 10 minutos. Isso eu não acho certo, por quê? Um mantra, né? Nosso Deus do céu, é enjoativo. E outra, com 3 acordes. Isso não te faz crescer musicalmente. Letra também. Aí pode muito bem uma pessoa ali, não tanto, vou falar de um exemplo, não tanto com unção, às vezes fazer uma estrofe e deixar aquilo tocar. Por que eu acho dessa maneira? Eu canto e componho. Então minhas composições, às vezes eu demoro um dia para fazer, às vezes eu leio a Bíblia para ver se realmente está dentro do que a palavra de Deus fala. E às vezes eu demoro um dia, uma semana, um mês para fazer uma história bem elaborada. Aí vem o worship com uma estrofe e estoura. Aí no começo eu fiquei um pouco receoso sobre isso. Hoje eu estou tentando mudar a minha cabeça. Por quê? Porque a aceitação do reino tá maior. Hoje você vê a pessoa, quando a gente toca um worship, mas no medley, a gente coloca no medley porque não dá para aceitar você 10 minutos tocando um trecho. Mas enfim, a gente coloca no medley e a aceitação do público é boa. Você vê que realmente aquela música pode transformar. Então mudei minha cabeça por conta disso. Mas aí o que vem? Eu estudei um pouco sobre como funciona a mente humana sobre música. Então, eu li alguns livros relacionados para eu até compor, para melhorar minhas composições. E o cérebro, ele evita trabalhar demais. Então o worship é uma música fácil de você absorver. Então quando aquele worship toca, a aceitação do público é maior. Entendeu? Então inclusive eu estou em estúdio agora. Eu compus um worship, mas não um worship com somente uma estrofe. Me ajuda. Não. Tem uma história em si, bem legal. Vocês vão estar vendo aí depois no meu canal. E ele tem uma história. Então eu peguei a ideia worship e coloquei letra. Então eu consegui sair um pouquinho daquilo que estava padrão, entendeu? Para que as pessoas realmente possam ver uma música de qualidade, com letra e no estilo que eles se adaptaram. Então você acha assim, o worship veio para ficar, mas ele vai se adaptar. Vai ser. Exatamente. Porque na verdade o worship em si não é o problema. Eu acho que o fato da gente ser músico, né, você principalmente, o que cansa é ver a preguiça que o pessoal tem. Porque um exemplo, o pessoal vai me crucificar, né? Mas é o lindo, glória, eu te dou, Jesus. Parece que a pessoa que está ouvindo, ela tem um problema mental que ela não consegue entender. Você tem que ficar repetindo, só quero ver, sabe? Só quero ver você vai ver Deus, você vai morrer, meu filho. Eu esqueci que eu tô num canal onde onde a gente é polêmico, então pode falar, mas eu tava com isso na minha cabeça. Lá na minha igreja, quando eu tô na escala, eu não coloco esse tipo de música. Então, o pessoal já fala, Felipe, então vai ver uma música assim. No passado teve músicas legais, que a gente pode chamar de worship, por exemplo, Fernandinho. É um worship. Sim. Gabriela Rocha é um worship, mas um worship trabalhado, onde você pega ali pra tocar, você consegue crescer alguma coisa, não é somente repetição, sabe? Sim, a ideia é essa, né, gente? Aqui a gente tá, é uma entrevista, a gente tem que falar o que a gente pensa. Exatamente. E assim, vai ter uma gente que não vai gostar, que não vai concordar, vai ter gente que vai falar, nossa, eu penso justamente assim. Exatamente. O importante é a gente estar conversando sobre isso. Mas a gente tem mais uma pra gente terminar. Sim. Tá? A última pergunta pra gente poder terminar é, pra você,
qual é a diferença entre música gospel e música cristã? Eu vou contextualizar. Há um tempo atrás, o Resgate deu uma entrevista e o Zé Bruno disse o seguinte: nós não somos gospel. Eu vi outra entrevista com o Rodolfo Abrantes, que ele também disse: eu não sou gospel. Só que gospel em inglês é evangelho. Sim. Então quando a pessoa diz que não é gospel, ela está dizendo que ela não toca a música do evangelho. É verdade, é um estilo. Gospel, na verdade, é um estilo musical. Justo. Né? Aí onde eu quero entrar na pergunta em si. Se você é cristão ou toca música cristã, automaticamente você toca música gospel. Só que como hoje o gospel ficou com um selo gospel, né? Então assim, às vezes a pessoa fala: não, eu não toco gospel porque não quer estar atrelado a tantos outros cantores que estão aí cantando música gospel, mas que não tem nada de gospel, né? Na verdade está fora do evangelho. Mas a minha pergunta para você é: qual é a diferença para você entre música gospel e música cristã? Ou não tem diferença? Não, é um pouco difícil falar sobre esse assunto. Você me perguntou agora em cima da hora, é um pouco difícil declarar isso. Mas vamos lá. Pra mim, é igual você falou, o gospel veio traduzido do inglês, né? É voltado para o evangelho. E esse termo foi criado lá pelos norte-americanos, a cultura lá é afro, né? E o que acontece? Isso foi, o gospel surgiu, na verdade, como um estilo musical, sabe? Puxando ali uma ideia de blues. Então, pra mim, nada mais é do gospel um estilo musical, e cristão uma pessoa que realmente segue os conceitos de Cristo e faz uma música. Se você vive Cristo e você faz uma música baseada na palavra, é uma música cristã. Agora, gospel pra mim é mais um estilo musical. Eu penso dessa maneira. Como worship, por exemplo? Exatamente, é um estilo musical. Então eu penso dessa maneira. Eu não sei se vocês concordam disso, às vezes pode ser até um conhecimento a mais para você também. Se você também tiver outras ideias, escreve nos comentários aí, que vai ser interessante a gente ler e entender também mais sobre isso, porque é polêmico, realmente é polêmico. Como que eu vou saber gospel e cristão? Muita gente não sabe, eu também às vezes não sei nem descrever isso com palavras que vocês possam entender, sabe? É porque a ideia é o seguinte também, né? Tem gente que acha que uma banda é gospel, todas as músicas serão cristãs. Sim. E se uma banda é cristã, todas as músicas serão gospel. E não necessariamente. Como você entrou mais para a questão do estilo musical, e eu estou trazendo um pouco mais para a questão da letra. Por exemplo, pode uma banda cristã escrever uma música de amor sem citar Deus? E isso deixaria de ser cristão porque não citou Deus? Até porque nós temos livros na Bíblia que não falam de Deus, mas são livros bíblicos. Meu caso é um exemplo. A primeira música que eu fiz em estúdio, assim como Felipe Castro, é uma música romântica. Então, essa música romântica já foi tocada em diversos casamentos, sabe? E eu não tenho, na verdade eu tenho mencionado Deus lá, Deus te preparou e tal, mas pode ser usado em qualquer situação, entendeu? Então, eu queria te perguntar, como você pode ver essa, assim, uma música romântica, como cristã ou gospel? Então, essa é a grande questão. Uma música de amor, quer ver um exemplo? A gente tem ali Eu me apaixonei pela pessoa errada. Isso é música, né, de amor. Eu chamo de cornos music, né? Mas é uma música de amor. Então eu acho que a gente tem que saber mesclar, porque teve um tempo atrás, isso não tem tanto tempo, que o pessoal estava escrevendo música cristã, falando de amor como se fosse da igreja para Cristo, mas que na verdade estava dando um duplo sentido para já entrar nesse mundo mais comercial da música. Eu nem estou entrando aqui na questão de heresia, né? Porque heresia a gente já sabe, se heresia não é cristã, né? Mas o pessoal estava optando a escrever músicas que dessem esse duplo sentido para pegar um pouquinho mais do público secular, entendeu? Ao invés de virar e fazer assim: eu fiz uma música de amor. Você está sendo sincero, honesto. E não tem nada de mais quanto a isso. Agora, a pessoa que faz aquilo para tentar, eu vou tentar pegar mais um dinheirinho aqui desse público, né? E aí começa a fazer participações especiais. Então é mais ou menos nessa pegada. É muito do intuito da pessoa, né? Igual você falou, se a pessoa for honesta em dizer que fez uma música de amor, por exemplo, eu não vejo problema sobre isso, né?
Se fosse um amor cristão, né? Amor cristão. Tem que, não, realmente tem que falar, porque muita gente pode pensar diversas coisas. Isso é verdade. Bom, com essa pergunta, né, a gente termina então esse momento de entrevista. Eu quero dizer de verdade, cara, foi um prazer ter você, o primeiro entrevistado do canal, né, e foi meio que uma troca que a gente fez, porque ele veio aqui fazer entrevista comigo. Eu falei, não, você não vai embora assim, você vai ter que participar comigo também. E eu quero deixar para você fazer suas considerações finais, fazer mais um jabá para você aí, claro. tá bom? Fique à vontade. Pessoal, vocês aí que estão nos assistindo, eu tenho um trabalho aí legal, como eu disse no começo, no YouTube. Minhas músicas estão em todas as plataformas que você quiser. Só escreve Felipe Castro lá com 2T e você vai encontrar aí meu trabalho. Tá saindo músicas novas, worship com letra e arranjo. Essa eu vou escutar, né? Vou escutar. Espero que toque na nossa igreja também, em nome de Jesus. E tamo aí, no meu canal tem vários entretenimentos aí pra vocês. Eu vou estar falando de diversos assuntos, analisando músicas, postando minhas músicas, vários covers. Pastor Felipe também vai estar lá nesse novo projeto que eu tô fazendo, então só tenho a agradecer. Valeu, galera! Então, gente, eu dei um spoiler aqui do canal do Felipe Castro, o meu canal Felipe Santos com um T só, né? Mas eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários, né, se vocês curtiram desse jeito. E espero mesmo que vocês tenham conhecido um pouquinho melhor o trabalho, o Felipe Castro. Passa lá no canal dele, vocês vão curtir. Ele tem muitas músicas boas mesmo lá, sem demagogia. De fato, eu não traria ele aqui se eu não curtisse o trabalho dele. E no mais, gente, eu espero que vocês estejam bem. Fique com Deus e tchau!